Como é que eu leio a Bíblia? Começo pelo Antigo Testamento ou pelo Novo Testamento? Eu leio porções de capítulos e versículos e histórias ou eu leio separadamente? Eu leio dia sim, dia não ou eu leio todos os dias? Oi, meu nome é Mauro Paulino Júnior, bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar de como ler a Bíblia. Você vai perceber que não é tão difícil assim. Venha comigo. Eu tenho aqui comigo 5 dicas que vão facilitar a sua vida na leitura da Bíblia. Existe uma maneira certa de ler a Bíblia? Não, não tem nenhuma maneira correta de ler a Bíblia. Porém, existem meios, maneiras de você ler que vão facilitar a sua leitura. Então, eu vou te passar 5 dicas para você ler a Bíblia. A dica número 1 é para você escolher a versão da sua Bíblia. Existem várias versões. Exemplos: Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, linguagem NVI, que é a linguagem internacional. Existe a Bíblia na linguagem de hoje, e aí são vários tipos de versões. Eu, por exemplo, as que eu mais uso são Almeida Revista e Corrigida e Almeida Revista e Atualizada. Porque dependendo do texto, você tem um entendimento melhor. Vou dar um exemplo aqui de, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 13, aonde diz assim, na Almeida Revista e Corrigida: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Eu vou pegar o mesmo versículo e o mesmo capítulo, agora na Revista e Atualizada. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Percebeu que ele trocou caridade por amor de um versículo para outro? Ou melhor dizendo, de uma versão para outra? No que isso vai influenciar? Nesse caso aqui, vamos contextualizar. Se você ler só o versículo 1, não vai fazer muita diferença. Mas a partir do momento que você pegar do versículo 4 ao versículo 8 desse mesmo capítulo, você vai ver que caridade é diferente de amor. Se você pegar no dicionário de português, você vai ver que caridade significa você auxiliar, ajudar uma outra pessoa, principalmente os pobres. Uma espécie de esmola, vamos dizer assim, uma ajuda, um auxílio. Agora, se você pegar a palavra amor, você vai ver que ela é uma palavra mais abrangente. Você vai ver que faz uma certa diferença quando você for analisar a situação. Então, a minha primeira dica é: escolha uma versão que mais se adequa à sua pessoa. Eu vou falar aqui do jeito que eu faço, e talvez você se adeque a essa maneira de ler a Bíblia. Minha sugestão: pegue a sua Bíblia e veja quantas páginas tem. A minha aqui, por exemplo, vou pegar essa daqui, são 1465 páginas. Você vai fazer a seguinte conta. Você vai agora pegar 365, que corresponde ao número de dias do ano, e você vai dividir 1465 por 365. Você vai ver que vai dar um valor de aproximadamente 4. O que significa esse 4? Esse 4 significa, se você planejando a leitura da Bíblia em um ano, significa que você terá que ler 4 páginas por dia, para você ler a Bíblia toda em um ano. Então, você fazendo dessa maneira, você vai conseguir se planejar melhor, ter um resultado mais efetivo. Você vai, inclusive,
conseguir manter o foco, né? Porque às vezes a gente lê e às vezes é maçante, às vezes se cansa, dá sono. Então você se planejando para fazer a leitura em um ano, pegando o número de páginas dividido por 365 dias, né, no caso, você vai ter o número de páginas que você vai ler por dia, ok? Dica número 3. Antes de você ler a Bíblia, ore. Porque a Bíblia não é um livro qualquer. Não adianta nada você ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida, ter um português impecável, né? E como no meu caso, por exemplo, que tive na universidade hebraico e grego, se você não tiver a revelação de Deus, então não vai adiantar nada. Você vai ter parte da informação. Agora, a partir do momento que você procura ler a Bíblia como uma revelação de Deus para a sua vida, aí sim você vai obter um resultado mais satisfatório. Então, antes de ler, leia com oração. Faça uma oração que você vai ver o resultado que você vai obter. Dica número 4. Comece pelo Antigo Testamento. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque o Antigo Testamento ele é um complemento do Novo Testamento. Então, você lendo o Antigo Testamento, começando pelo Antigo Testamento, você vai ter uma base para entender o Novo Testamento. Ah, mas e se eu começar pelo Novo Testamento não é mais fácil? Depende. Na realidade, você vai ter informações que correspondem ao Antigo Testamento. Então comece pelo Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento primeiro completa o Novo Testamento. Segundo, porque o próprio Jesus, ele cita passagens, cita, enfim, pessoas do Antigo Testamento. Exemplo, ele fala de Moisés, ele fala de Elias, ele fala de Daniel. Inclusive tem uma passagem que ele cita um versículo que é lá do Antigo Testamento. Exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4, ele diz, está escrito assim: Jesus, porém, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Da onde ele tirou esse versículo? Ele tirou lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Você entendeu o porquê que você tem que... O ideal é você começar pelo Antigo Testamento? É por isso. Vai facilitar a tua vida e você não vai ficar com tanta dúvida assim. Quinta e última dica. Pegue a sua Bíblia, comece a ler, comece a entrar nas histórias e anote, faça anotações à parte, para você não ter que parar, pegar alguma coisa, algum material de apoio. Anote, risque sua Bíblia. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Essa é a minha outra Bíblia. Dê uma olhada. Não sei se vai dar para ver aqui, focar. Olha aí. Eu faço marcações, ó. Eu grifo, tá vendo aqui? Então, eu vou fazendo anotações no rodapé, na lateral, e vou riscando a Bíblia, sem problema nenhum. Então, o que acontece? Você vai fazer anotações, depois você vai pegar essas anotações, e aí sim, aí você vai recorrer ao material de apoio. Eu vou dar alguns exemplos aqui de material de apoio. Eu tenho aqui um dicionário de português e também tenho um dicionário bíblico, que é do Orlando Boyer, da CPAD. Isso vai facilitar a tua vida.
porque você vai conseguir tirar suas dúvidas. Não funcionou? Você ainda ficou meio na dúvida? Recorra aos professores da escola bíblica dominical, ou ao seu pastor, obreiros da casa do Senhor. Você vai descobrir que não é tão difícil assim, tá ok? Então, essas foram as minhas dicas, essas 5 dicas importantes para você conseguir ler a Bíblia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Se você já é inscrito, clique no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E eu te vejo na próxima. Até mais!